Olá, como vai? Nosso convidado de hoje, do Questão de Ordem, é um dos deputados mais atuantes da Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira, meu caro deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Prazer enorme ter o senhor novamente aqui no AgroMais, aqui no Questão de Ordem, que debate os temas mais importantes relacionados à agropecuária brasileira. Muito obrigado pela aceitação do convite. Tudo bem, Valteno? Eu é que agradeço ter sido convidado, né? E é um prazer muito grande participar do programa aqui e, mais uma vez, cumprimentar pelo belo trabalho que o AgroMais tem feito desde a sua criação. O senhor tem atuado bastante, deputado, lá na defesa, não só dos produtores, assim, vamos dizer, da porteira para dentro, né, como a gente costuma dizer, mas também da porteira para fora. Recentemente eu pude acompanhar o seu trabalho na relatoria de uma medida provisória que acabou criando aí o documento de transporte eletrônico, um avanço gigantesco. Certamente ainda vai ter que passar lá pelo Senado ainda, né? Mas eu queria começar essa entrevista falando sobre esse tema mais recente. Eu não tenho dúvida que é uma revolução no transporte de cargas no Brasil, porque nós vamos tirar a burocracia buscando diminuir um pouco desse custo Brasil do transporte como um todo, porque o DTE vai começar pelo transporte rodoviário, mas ele vai abranger o setor de ferrovia, setor aéreo, o marítimo, né? Enfim, todos os setores vão caminhar nesse sentido, de diminuir a burocracia e, consequentemente, tentar reduzir custos. E, obviamente, o final de tudo isso, Valteno, se espera que seja um ganho na economia como um todo, que atinja até mesmo lá o consumidor, que esta redução de custo possa alcançar aqueles que compram os produtos transportados e, dessa forma, a gente ajudar a aquecer a economia. E, nesse primeiro momento, nós temos um grande objetivo, que é melhorar a condição de renda do trabalhador autônomo, do caminhoneiro, propriamente dito, né? Que eu confesso que, depois de ter estudado bem a fundo, né, a relatoria dessa medida provisória, hoje eu posso afirmar que não dá para imaginar ou entender como que o caminhoneiro autônomo sobreviveu no Brasil, né? Porque realmente todo mundo dá palpite no negócio dele e alguma coisa sobra para ele, muito pouco, segundo o próprio Ministério da Infraestrutura, no máximo 13% de um frete o caminhoneiro recebe como renda, né? O restante ou são custos operacionais ou são custos burocráticos que precisa ter alguém que intermedie, né? Porque o caminhoneiro precisa dirigir, precisa comandar o caminhão, né? Não pode perder tempo na papelada, né? Então nós vamos ter aí uma grande mudança na logística brasileira e também uma tentativa muito forte, muito decidida do governo de finalmente tentar ajudar o caminhoneiro autônomo, né? Ainda que existam coisas paralelas, como, por exemplo, o preço do diesel, que isso não dá para resolver na medida provisória, é elevadíssimo, afeta a economia como um todo, mas no aspecto burocrático, no aspecto legal, né, o governo dá um passo como nunca antes algum governo deu, né? E eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, estar ligado ao tema do transporte, e eu que também fui o autor da lei do caminhoneiro, a atual lei, que ainda está, obviamente, vigendo, né? Vigindo. Então, nós temos essa condição de ser o autor da lei do caminhoneiro e agora o relator do DTE. Pois é, o documento de transporte eletrônico, para quem não sabe, o caminhoneiro aí, por exemplo, igual o deputado falou, vai atingir aí todos os modais de transporte, não é só o rodoviário, o ferroviário também, até o aéreo, mas o caminhoneiro é que a gente vê sofrendo muito, né? São 90 documentos que o caminhoneiro às vezes tem que apresentar ao longo de uma viagem e também uma média de 6 horas de parada com os gastos, né? Os custos aí para quem é autônomo, muito complicado. Eu ouvi caminhoneiros sobre essa medida, todo mundo aplaudiu bastante. Então se espera que já está em fase de teste, né, deputado? E no ano que vem já esteja funcionando amplamente pelo Brasil, verdade? É isso aí. Agora cumpre a etapa da implantação, né? Nós vamos ter, por exemplo, as balanças no Brasil a partir do ano que vem,
sendo balanças eletrônicas. Você não vai mais ter a parada de um caminhoneiro para fazer a pesagem, né? E nós não vamos ter mais a necessidade daquelas filas intermináveis nos portos, porque hoje, quando você gerar o DTE a caminho de um porto e ele for emitido, você já vai saber que hora deve chegar lá para poder descarregar, e quando chegar já é a sua vez. Isso vai colocar uma organização importante, porque mais do que nunca dá para afirmar, caminhão parado não pega frete. Isso é ruim para o caminhoneiro, isso é ruim para o embarcador, é ruim para a economia como um todo. E é justamente isso que o DTE tenta agora, eletronicamente, de maneira digital, poder organizar, e penso que o Brasil vai dar um avanço enorme nesse sentido, né? E, inclusive, já estamos com sinalizações de conversa aí com os países do Mercosul que querem conhecer o DTE, para quem sabe termos um documento mais amplo, não só brasileiro, mas até dentro de todo o Mercosul, que seria um ganho enorme se chegar a acontecer, e mais cedo ou mais tarde terá que acontecer. É claro, não é um documento fiscal, nós não estamos falando aqui de ICMS, mas os estados poderão no futuro também fazer parte desse banco de informações para facilitar a vida de todo mundo, né? É fundamental, Valtino, que os estados agora venham para fazer a adesão no DTE. No Rio Grande do Sul já estou conversando, São Paulo também, Goiás. A vinda dos documentos estaduais aí vai deixar o DTE perfeito, porque vai realmente extinguir toda a papelada. Mas mesmo assim, eu já coloquei no texto que os novos documentos que começarem a surgir já não possam mais ser físicos, independente da adesão ou não. Daqui para frente, qualquer documento que surgir na cadeia de transporte, ele já será necessariamente e obrigatoriamente digital. Então, o futuro já está realmente decidido com relação à burocracia. E os estados, nós esperamos que haja agilidade e decisão política dos governos de trazer logo para o DTE, porque isso vai ajudar e muito a economia brasileira. Eu falei, se eu estiver errado, me corrija, vai estar dependendo só da votação no Senado. Deve ser para breve já, né? O prazo da medida provisória é 28 de setembro, né? Até 28 de setembro tem que ter passado nas duas casas. Então, em tese, como a gente já aprovou na Câmara, o Senado tem praticamente 2 meses para fazer isso. Eu espero que a CPI lá não atrapalhe o avanço de projetos importantes como esse do DTE, né? Que a gente consiga ter o Senado legislando, mas eu acredito que o mês de agosto isso já deverá estar solucionado e aprovado, se Deus quiser. Bom, eu fiz a abertura dizendo aí, não é novidade para ninguém que está nos assistindo, que o deputado Jerônimo Gergen sempre foi um parlamentar atuante, né, na Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira. Esse é apenas um dos temas que nós estamos abordando aqui. O deputado está lá em Luiz Eduardo Magalhães, aí na Bahia, no leste baiano, e no oeste, melhor dizendo. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor que é lá do Sul, que visita, anda pelo Brasil inteiro, como é que está vendo essa questão da crise hídrica que tem se falado? Como é que está aí a Bahia, aí, Luiz Eduardo Magalhães é um polo produtor de alimentos, de soja, milho, algodão, e o senhor lá do Sul também, um estado tradicionalmente agrícola. Há alguma diferença? Como é que o senhor está vendo os dois locais aí? Bem, com relação à crise hídrica, é um problemão. Mesmo no Rio Grande do Sul, que temos uma situação menos difícil, já temos 2 anos que não está chovendo dentro da normalidade. E aqui, Luiz Eduardo, nesse momento é terrível. Aqui não há umidade no ar, né? Eu mesmo tenho até dificuldade para respirar aqui. Mas, por outro lado, a gente vê que isso tem forçado uma lição que lá no Rio Grande não está sendo tão cumprida, porque lá a gente fala em irrigação, mas na primeira chuva já esquece. Aqui a necessidade é permanente. Eu agora, na semana que passou, visitei uma propriedade aqui de um gaúcho, lá de Casca, né? Os investimentos enormes em irrigação, né? Fazendo produzir um lugar, nesse momento, completamente seco, né? E que vai dar a garantia de safra, porque mesmo que venha faltar no período da chuva, a gente tem, com a irrigação, uma tranquilidade. No entanto, o aspecto energético é que é um grande problema. Está sendo no Brasil inteiro e aqui começa a ter muita falta. Aonde eu ando aqui, em algum momento cai a luz, né? E tudo depende de geradores ainda aqui, né? Esse é um grande problema e que o Brasil precisa enfrentar. Não dá para nós ficar sempre falando do assunto, quando choveu esqueceu do assunto, não dá. Esse é um grande problema.
E o outro assunto que eu também aproveitei nos dias que estou aqui, fazer visitas enfim, a ABAPA, a IBA, Sindicato Rural, né, Andaterra, nós estamos aguardando para esses dias agora o modelo da conclusão de uma longa negociação que estamos fazendo do fim do passivo do Fundo Rural. O ministro Paulo Guedes determinou à PGFN que encontrasse a saída. Eu conversei com a PGFN ao longo desses dias, eles já estão com o desenho praticamente feito, então teremos um anúncio importantíssimo. E a comunidade aqui agrícola de Luiz Eduardo Magalhães foi muito protagonista nesse debate. Então, nesta minha vinda, já estou aproveitando para atualizar esse tema, que é um outro grande problema do agricultor brasileiro, que é justamente o passivo do Fundo Rural. Nós vamos voltar a esse tema, mas ainda permanecendo nessa questão da crise hídrica, eu ia perguntar para o senhor o seguinte: como é que está a discussão lá no Congresso, na Câmara mais precisamente, sobre essa questão da água? Porque a gente tem água para gerar energia elétrica, água para irrigação e água para o consumo humano, né? Primeiro o consumo humano, a Constituição, os animais, mas aí fica nessa briga para saber se os reservatórios vão ser usados para geração de energia, para irrigação. O senhor é de uma região como... nessa região aí do Brasil, por exemplo, é fundamental a irrigação no Nordeste, nessa região aqui entre Goiás e Minas, aí, pro lado de Cristalina, um dos maiores polos de irrigação da América do Sul. Então, a gente vê a estiagem prolongada, fica preocupado. De que forma o senhor acha que essa discussão deveria ser conduzida no Congresso sobre o papel da ANA, a Agência Nacional de Águas, a ANEEL, que cuida da eletricidade? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que tudo tem que andar na linha de tirar o peso do Estado, né? Porque muitas vezes as coisas não andam, porque além do Estado não planejar, quando a iniciativa privada planeja, ele atrapalha, né? Obviamente que a preservação ambiental é prioridade para todos nós, mas não podemos simplesmente impedir a instalação de equipamentos, de barragens, né, de usinas, né, numa situação que, da forma como cresce a humanidade, até eu diria, cada vez mais nós precisaremos de alimentos e de geração de energia. Então, a água é fundamental, precisamos ter cuidados, mas acho que o Estado brasileiro precisa ter planejamento sobre essa questão energética e de água. Não tem. Quando aparece o problema, parece que todo mundo resolve tratar do assunto. Quando chove, volta à normalidade e acham que o problema está resolvido. E isso é uma questão de estratégia, é uma questão de Estado. E não vejo ainda ser tratado desta forma, Walter. É a minha leitura, e acaba que o Estado impede os avanços quando a iniciativa privada quer fazer aquilo que o Estado não está fazendo. Pois é, mas nessa questão toda aí dos reservatórios, assim, tipo, quando a gente vê assim o Rio São Francisco, eu tive acompanhando há pouco tempo atrás aí a redução de água aí no Rio São Francisco, ouvindo alguns especialistas, inclusive o professor Evaristo da Embrapa Tecnologia, que olha exatamente essa questão aí, o professor tá sempre acompanhando. Não, se as barragens soltarem água, o rio volta. Agora, tem toda essa questão da política energética e a política de águas, a questão ambiental. Como o senhor falou, parece que os entes aí, os players, os jogadores desse, vamos dizer assim, desse tabuleiro, acabam não se entendendo muito bem. Quem paga a conta, às vezes, acaba sendo o próprio produtor rural e o consumidor, porque isso acaba elevando o preço do alimento. Com certeza, e você acabou de tocar num assunto que corrobora o que eu disse. Não dá para aceitar que fizeram o projeto e depois se deram conta dos problemas que geraria, né? Quando você falou do Rio São Francisco aí. Esse é um Brasil que perde tempo e não se planejar. E ainda muitas vezes quando faz eventualmente mal feito. É isso que nós temos que cobrar, e inclusive aprovei uma audiência pública na Comissão da Agricultura sobre esse tema, que deve ser marcado agora nos próximos dias para a gente cobrar uma política pública que leve em conta essas dificuldades e essas necessidades. Pois é, o senhor que é um parlamentar lá do Sul, um estado eminentemente agrícola, que tem uma grande produção, inclusive de frutas, nós estamos com um projeto parado lá no Congresso, lá de modernização da lei de defensivos. O senhor está aí nessa região, mais aí para baixo vai ter aí o polo de irrigação de São Francisco, divisa com Petrolina, produz fruto. O Brasil é uma maravilha na produção de frutas, a gente exporta, mas tem problema com relação à modernização. A gente é acusado injustamente de
de estar usando defensivos muito defensivo, quando na verdade o problema é a falta de um defensivo específico para uma cultura, porque demora muito a aprovar no Brasil, a indústria até aprovar aí uma patente é muito complicado. Então, o senhor acha que é possível adiantar isso lá no Congresso, essa lei de modernização dos defensivos, fundamental para o desenvolvimento da agricultura, da fruticultura brasileira, não anda? O problema desses assuntos é que acabam ideologizando, né, Valtero? Na verdade, eu sou daqueles que entendo que quanto mais regra nós tivermos, até feita a crítica que no governo Bolsonaro, né, muitos defensivos foram registrados, aumentou o número de registros. Eu acho que nós devíamos vender o contrário, dizer que isso é maravilhoso, porque eu prefiro muito mais um defensivo com registro, com segurança, com tudo, do que muitas vezes sendo usado aí até mesmo numa situação de clandestinidade ou inadequação. Então, a certificação é fundamental, a regra é extremamente importante. E não dá para imaginar que, com toda a capacidade de produção e necessidade de alimentos que o mundo tem, a gente não vai ter que usar aquilo que a tecnologia nos traz, né? É fundamental e é por isso que temos que agilizar. Infelizmente, entra o conflito ideológico, né? E eu não vejo, nesse momento, ambiente para essa pauta andar mais rápido, embora deveria andar, no meu ponto de vista. E outro ponto que a gente deve também deixar levando em conta é que a questão ambiental ela não deve ser tratada com atrito e guerra política como nós, Brasil, fazemos. Quer dizer, o mundo quer comprar e precisa comprar o que nós temos e exige que seja feito com uma relação ótima com o meio ambiente, vamos fazer, né? Agora, vamos cobrar. O nosso produto tem um valor agregado pela condição ambiental que temos e nós ficamos nos conflitos ideológicos internos e não exploramos aquilo que poderia vir em aumento de ganhos econômicos para o país. Na mesma esteira, eu cito, por exemplo, a questão da regularização fundiária, que é um projeto também que está lá na Câmara. Isso é fundamental não só para o homem do campo, mas para quem precisa de ter seu imóvel regularizado. Isso dá segurança jurídica, isso facilita a fiscalização ambiental, isso melhora a política de crédito, porque o cara tem um CPF para ir lá poder pedir um empréstimo no banco e, no entanto, esse projeto também está parado na Câmara. É muito contraditório, né? Porque aqueles que são contra argumentam algo que só será resolvido quando esses projetos forem aprovados. Então, não dá para entender a postura que acabam tomando e impedem o crescimento do país. Sem contar que há alguns avanços, só para não ficar aí nas cobranças, mas, por exemplo, pagamento por serviços ambientais, parece que já tem aí um passo, parece que já foi aprovado já, pelo menos, não sei se foi na Câmara, está no Senado a questão. Sim, na Câmara. Do licenciamento ambiental também, que é fundamental para poder destravar aí as amarras, para que as obras possam ser feitas. O senhor, acabamos de falar da questão dos caminhoneiros, de diminuir o custo do Brasil, mas é meio complicado, porque no meio da pandemia, tudo isso, a gente vai perdendo time, o ano que vem já é um ano de política, essas coisas vão tornando mais sensíveis, e a gente está falando de um setor que não parou de produzir alimentos, hein? Não parou mesmo. E está fazendo a sua parte, né, Valteno? E se não faz mais, muitas vezes, infelizmente, é por todos esses problemas que nós estamos aqui abordando, incluindo questões políticas, atrapalhos que o Estado que cria na vida de quem produz no Brasil. E olha que a gente está aí com safra recorde, atrás de safra recorde. Agora acho que são 260 milhões de toneladas. Daqui a pouco o produtor começa a fazer o plantio, o preparo da terra para plantar mais uma safra de verão. E tem sempre essas questões do crédito. O senhor é um parlamentar que sempre defende essa questão de crédito fácil, juros diferenciados para quem produz e alimenta o Brasil. Então, toda vez que vai chegando aí o segundo semestre, a gente já fica preocupado, né, para saber se o produtor vai ter recurso para poder plantar. Não é só a questão do clima que São Pedro tem que ajudar, mas a gente tem que trabalhar aqui com os santos da política também, da economia, para poder liberar crédito. E aí tem um aspecto, né, Valteno? Cada vez mais o Estado se retrai na questão do crédito agropecuário. E existe dinheiro privado para isso. Existe, com certeza. Mas para que o dinheiro não fique tão caro ao produtor,
nós temos que ter duas questões estratégicas, de seguro agrícola ou de irrigação mesmo, para que os riscos da operação, da atividade diminuam consequentemente, o dinheiro tem um custo menor. Então, cada vez mais, esses dois pontos passam a ser estratégicos para o Brasil. Deputado Gerando Guerra, tem uma situação que está voltando novamente à discussão, tanto no Supremo e também está no Congresso, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Tem uma liminar lá no Supremo, do ministro Fachin, que suspendeu todas as reintegrações e também demarcações. Ao mesmo tempo, tem um projeto de lei, de relatoria do deputado Arthur Maia, da Bahia, onde o senhor está aí, que deixa claro o marco temporal de 1988, permite atividades econômicas em terras indígenas, isso cria um conflito gigante, mas há mais, pelo que eu pesquisei lá na FUNAI, cerca de 700 pedidos de demarcação de área. O senhor falou de insegurança jurídica, isso não é uma agulha no palheiro, não? Essa história de voltar esse tema depois de Raposa Serra do Sol? Eu não tenho dúvida, basta ver os últimos episódios que nós vivenciamos lá em Brasília, de confrontos, né? E não tenho dúvida nenhuma que há um erro enorme. Primeiro que não se trata de ninguém ser contra índio, né? Eu acho que isso já deve ficar bem claro. Agora, a partir disso, nós somos todos brasileiros e não dá para você ter essa situação de que um brasileiro tem direito de querer pegar a terra que o outro adquiriu com autorização formal do Estado, enfim, direito de propriedade propriamente dito, né? Então, definir esse assunto eu acho crucial, essencial. É claro que tem ONGs, tem estruturas econômicas que manipulam indígenas, né? Os fazem até de massa de manobra em alguns casos, porque por trás tudo tem interesse econômico, né? Mas eu acho fundamental nós regrarmos de uma vez por todas, regulamentarmos isso, que é o que a própria Constituição determina que seja feito, né? E nossa Constituição é de 1988. Então, se esse movimento veio, mesmo criando tensão, para que a gente realmente decida e legalize isso, pode ser que tenha sido bom. Senão, é lamentavelmente que ocorra, porque vai gerando cada vez mais essa insegurança que nós precisamos combater. Hoje já tem produtores que nem acesso a crédito têm em razão dessa discussão, né? E isso é inadmissível para um país que tem no agronegócio a sua grande vocação e o seu grande sustentáculo econômico. Claro, e outra coisa, toda vez que há um vácuo de legislação, o Supremo legisla, né? Vem em cima, é normal isso e tudo mais, mas é claro que o papel tem que ser desenvolvido, quem tem que fazer isso são os senhores parlamentares, deputados e senadores, que é de fazer as leis e não abrir esses espaços, porque toda vez que acontece isso, a demora na aprovação de leis e tudo mais, aí o Supremo entra como protagonista e acaba gerando todos esses conflitos. Eu queria continuar aqui com o senhor tratando de outros temas, mas quando a gente vê aqui, o tempo já está acabando. Então, eu queria aproveitar esse minuto e meio que falta para que o senhor pudesse fazer aí as suas considerações e já aí o agradecimento. Enfim, dirigir-se ao ao homem do campo, também quem mora na cidade, porque o senhor como eu já falei aí, é nota 10 aí na frente parlamentar da agropecuária. Olha, muito obrigado pela deferência, Valtero, né? E a gente tem muito orgulho de defender quem produz lá. E tudo isso que a gente falou é o mínimo que nós temos que buscar resolver para que quem tem essa vocação possa continuar trabalhando, né? E eu, aproveitando que estou aqui num dos polos agropecuários mais fortes do Brasil nesse momento, quero dizer que deixar aqui os meus cumprimentos, né? Por tudo que tem sido feito nesse momento, mais ainda, momento de pandemia, de muita dificuldade, de elevação de custos. O produtor faz a sua parte. E é fundamental que nós, no meio político, legislativo, também façamos, né? Ainda que pese que o Estado, não atrapalhando, já ajuda. Imagina se todo mundo puder e fizer a sua parte para ajudar quem produz nesse país. Nós vamos crescer com toda certeza e recuperarmos o tempo perdido. Então, eu deixo aqui, inclusive, uma homenagem aos produtores e já antecipando o próximo domingo, neste domingo, nós vamos ter aí um momento também para comemorar o dia do colono motorista, né? Então, que esta semana agora seja uma comemoração consequente da data, né, do dia 25, para que a gente possa, ao longo da semana, dos dias, do ano, sempre reconhecer o trabalho de quem dirige e de quem trabalha no campo.
Deputado Jerônimo Gergen, Progressistas do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Questão de Ordem. Eu também quero aproveitar para agradecer você que acompanhou o nosso programa, viu aí as opiniões, né, as ideias e os projetos do deputado Jerônimo Gergen. Eu encontro com vocês na próxima semana em mais um Questão de Ordem.